profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse, capítulo 10, versículo 11. Amado Pai Celestial, estamos aqui reunidos em Teu nome, e a Tua Escritura afirma que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, tudo que pedirem, eles receberão. Eu oro por cada nome, por cada pedido de oração que está neste caderno, e também por cada pedido que está sendo expressado agora pelos Teus filhos na oração. Que o Senhor possa abençoá-los com a fé dos trovões, com a fé do novo nome, para eles crerem que o Senhor já fez tudo por nós e que nós devemos apenas crer e receber a nossa cura, receber o nosso perdão, receber a nossa salvação. Obrigado. Abençoa a Tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um sinal escriturístico deste tempo. Os irmãos podem se assentar. Boa tarde. Deus abençoe a cada irmão que está aqui presente. Nos dias do irmão Brana, o irmão Brana, ele agradeceria se nós estivéssemos em suas reuniões, nos agradeceria por estarmos assistindo ao serviço de cura. Mas nós não estamos aqui para assistir a um serviço de cura. Amém. Nós nos reunimos para assistir a um serviço de arrebatamento. Amém. Porque este é o tempo em que um povo sairá desta terra. É um tempo em que pessoas, num piscar de olhos, serão transformados. Amém. E não serão mais vistos aqui na terra. E a cura, ela é muito boa. Eu quero cura para o meu corpo. Eu tenho necessidade de companheirismo também. Gosto de conversar com algum irmão. Mas eu sei que essas coisas têm o seu lugar. Mas o importante é eu estar na palavra. Amém. Na palavra deste dia. Não posso estar numa mensagem luterana hoje. Não posso estar numa mensagem wesleyana hoje. Nem tampouco posso estar numa mensagem pentecostal. Eu tenho que estar na mensagem do dia em que eu estou vivendo. O irmão Brana, ele não teve o privilégio que eu e você hoje temos de poder falar abertamente sobre os 7 trovões, de falar abertamente sobre a terceira puxada, de poder falar para qualquer pessoa a respeito do novo nome. Ele só pôde falar estas coisas do púlpito. E quem ouvia a mensagem, eu acredito que poucos puderam captar o que o irmão Brana estava falando nas entrelinhas da sua mensagem. Ele não podia chegar na casa de algum irmão e poder se sentar e falar a respeito dessas coisas. Eu e você podemos. Amém. Nós temos esse privilégio.
Aí eu gostaria que você se colocasse um pouquinho no lugar do irmão Brana, de saber todas estas coisas, saber o ministério que ele tinha, o peso daquele ministério, e não poder conversar. Porque teria um tempo em que o povo teria o privilégio de poder falar a respeito destas coisas. E o tema que eu citei, um sinal escriturístico deste tempo. Nos dias do irmão Brana, houve muitos sinais no ministério dele. A cura divina era um grande sinal que chamava a atenção do povo. O discernimento chamou a atenção do povo. Mas quando ele abriu os selos, o irmão Brana mesmo diz que de 400 pessoas do tabernáculo Brana, ficaram 40. Depois dos selos. Antes dos selos, no tabernáculo Brana, 400 pessoas assistiam às reuniões. E você vê o irmão Brana falando nas mensagens que tinham pessoas fora do tabernáculo, querendo ouvir, sentadas no carro, ouvindo pelo rádio, para poderem assistir ao serviço de cura. Mas quando ele entregou o que era mais importante, ninguém quis, poucas pessoas ficaram com ele. Amém. Mas não é a respeito desses sinais, não é a respeito de dons também que eu quero falar. Eu sei que o dom tem o seu lugar, tem o seu devido lugar quando está na ordem. Mas eu quero falar de um outro sinal que o irmão Brana disse que seria um sinal do fim, e que eu e você saberíamos que é o tempo do fim quando víssemos este sinal se manifestando. Eu quero ler para os irmãos um pouquinho da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. No parágrafo 22. Agora, vendo este acúmulo todo de evidência, que a hora em que agora vivemos, eu penso que é uma boa coisa repassar estas coisas e destacá-las, uma vez que os selos foram abertos, e descobrir a verdade destas coisas, porquanto Deus tem sido tão leal para conosco, com sua graça, ao mostrar-nos estas coisas. Eu quero que vocês notem aqui em Mateus 24, Jesus usou o termo Christos, C-R-I-S-T-O-S, Christos, não Cristo, mas Christos, plural, não singular, Christos. Portanto, a palavra Cristo significa o ungido. E então, se é ungidos, não haverá somente um, mas muitos ungidos. Os ungidos, estão vendo? No parágrafo 25, agora ungido é alguém com uma mensagem. E a única maneira que a mensagem possa ser trazida é por um que seja ungido. E esse seria um profeta ungido. Se levantarão falsos mestres ungidos. Um profeta ensina o que é a sua mensagem. Mestres ungidos, mas pessoas ungidas com ensinamento falso. Ungidos, Cristos, plural, profetas, plural. E se há tal coisa como um Cristo singular, então estes teriam que ser ungidos, que a sua profecia do que eles estivessem ensinando seria a diferença, porque eles são ungidos. Este é o sinal que nós vamos falar. Nos tempos do irmão Brana, o falso ungido, o personificador, ele conseguiu personificar a cura divina.
Porque o irmão Branham, na primeira puxada do seu ministério, não era para ele ensinar a cura divina, era para ele pregar a cura divina. E como muitos pregadores ficaram na sua volta, ele começou a ensinar a eles como pregar a cura divina. Tommy Osborne foi um desses homens que, quando viu o ministério do irmão Branham, ele reconheceu que ele não tinha aquilo, e até mesmo disse que era o próprio Senhor Jesus caminhando na vida daquele homem, caminhando aqui na terra. E ele insistiu tanto que ele se fechou num quarto, ficou 3 dias encerrado, até que ele conseguiu aquilo. E começou a pregar a cura divina. Mas aonde terminou o ministério dele? Mulheres cortando o cabelo, mulheres pregando, vivendo um tipo de vida que não é totalmente cristã. Conseguiu aquele dom para poder pregar a cura, porque Deus concede o desejo do nosso coração. Ele vai conceder. Se eu tiver um desejo mau e desejo aquilo virá. Mas apenas como um personificador, ele só pôde ir até a cura divina, porque o irmão Branham não ensinou, não falou particularmente a respeito dos trovões, a respeito da terceira puxada. Estava na mensagem, mas não conseguiram ver, porque o próprio irmão Branham disse que aquilo não era para eles, era para mais adiante, um tempo mais para frente. Mas são ungidos, são homens ungidos, são pregadores ungidos, pessoas ungidas. E o irmão Branham diz que eles são ungidos com o Espírito Santo genuíno. Nesta mesma mensagem dos ungidos dos últimos dias, ele disse que a unção é genuína, mas o ensinamento é falso. Eu vou continuar aqui, porque se é um sinal do tempo do fim, nós devemos entender o que é o sinal. A partir do parágrafo 44, mas veja você, ele envia a chuva, de volta ao nosso assunto sobre o justo e o injusto. Jesus lhes diz agora, em Mateus 24, que seria um sinal no tempo do fim. Agora, se este sinal é para ser conhecido somente no tempo do fim, então ele terá que ser depois da abertura daqueles selos. Vem, é um sinal do fim. Isso seria, quando estas coisas acontecem, será no tempo do fim. E será um sinal agora, para que os eleitos não estejam confusos com estas coisas. Você vê isto? Então deve ser revelado e exposto. Para poder haver um falso, tem que haver primeiro um verdadeiro. Não tem como haver uma personificação, como o irmão Branham usou como exemplo o dólar. Não pode haver um dólar falso sem haver um dólar verdadeiro para que se faça a cópia. E até o ano 2000, ninguém falava a respeito de 7 trovões. Ninguém falava a respeito do novo nome. E depois que Apocalipse 10, 8 a 11 se manifestou, quando João tomou o livro e começou a profetizar outra vez, a partir do ano de 2005, 2006, começaram a se levantar pessoas dizendo que também tinham um chamado para pregar os 7 trovões, fora do ministério de Apocalipse 10, 8 a 11. Veja, é um sinal para ser conhecido somente no tempo do fim. Será apenas depois da abertura daqueles selos. De 63 até 2005,
não havia ninguém personificando a terceira puxada. Mas agora, nesse exato momento, já existem pessoas personificando a terceira puxada, dizendo que tem um chamado para pregar a respeito de 7 trovões, fora do ministério de Apocalipse 10, 8 a 11. O único ministério ungido para pregar a terceira puxada é o ministério de Apocalipse 10, 8 a 11. Porque foi João o único que conseguiu tomar o livro e comer o livro e profetizar outra vez. Se a pessoa sabe onde ela está, qual mensagem ela está, ela consegue identificar aquele ungido como um sinal do tempo do fim. Amém. Tivemos nos anos 40 os judeus voltando à sua pátria, e foi um grande sinal que muitos cristãos acreditaram que realmente o tempo do fim havia chegado. Mas você vê o irmão Branham relatando sobre este falso ungido, ele falando a respeito dele somente depois da abertura daqueles mistérios. Os 7 trovões foram revelados na abertura dos 7 selos. Mas os 7 selos, esses mistérios, apenas foram revelados, e o povo que ouviu no dia que foi revelado não puderam entender o que estava sendo pregado, porque tinha que se levantar um ministério que fosse esmiuçar, manifestar esses mistérios para o povo. Amém. É verdade. Vamos continuar, porque o irmão Branham diz assim, agora no parágrafo 46: o mesmo Espírito Santo que unge a igreja, que lhes dá o desejo de salvar almas, que lhes dá poder de realizar milagres, ele cai tanto sobre o injusto quanto sobre o justo. O mesmíssimo Espírito. Agora, não se pode fazer de uma outra maneira e entender Mateus 24, 24. Ele disse: surgirão falsos cristos, falsos ungidos com a coisa genuína, mas serão falsos profetas disso, falsos mestres disso. O que faria um homem querer ser um falso mestre de algo que é a verdade? O que faria um homem querer ser um falso mestre de algo que é a verdade? Que benefício teria eu, como um pregador, chegar e anunciar que a terceira puxada se cumpriu, está manifestada, e veio uma pessoa e pergunta para mim: então qual é o novo nome? E eu falar para ela que eu não sei. Se eu sei que a terceira puxada, que os selos foram abertos, é como 1 mais 1 é 2. Eu vou ter que dizer a esta pessoa qual é o novo nome. Eu tenho como obrigação a dizer a ela qual é o novo nome. E se eu não sei qual é o novo nome, então eu também não sei que a terceira puxada já foi manifestada. Porque é um conjunto, é uma revelação completa. Quando você recebe a terceira puxada, você já sabe que o novo nome foi revelado ali dentro. Amém. Como eles dizem, grupos: os 7 trovões já soaram, então você tem que dizer para mim qual é o novo nome. Porque quando as pessoas que eu falo que os 7 trovões já foram revelados, eu falo para elas qual é o novo nome. Eu falo para elas: o novo nome é Branham. B-R-A-H-A-M. William Branham disse que o H-A-M fazia parte do nome de Deus. Eu quero ver você colocar H-A-M no nome de Jesus.
Você não pode, meu amigo teólogo, você não pode colocar ali isto. Você não pode colocar ali Jesus. Você tem que colocar um novo nome. Quando você diz que a terceira puxada se cumpriu, que os 7 trovões foram revelados, você tem que dizer que um novo nome foi revelado. Amém. Foram revelados dentro dos 7 trovões. Você tem medo quando você passa em Atos 2,38 também. Você chega ali perto, você pula a página da Bíblia porque você sabe que ali está o batismo original, bíblico cristão. O único batismo realizado na Bíblia. Vocês sabem, vocês pastores pentecostais, vocês pastores denominacionais, vocês sabem que o único batismo bíblico é conforme Atos 2,38. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Porque se vocês não são batizados assim, vocês nem receberam o perdão de seus pecados. É o que a Bíblia declara, é o que a minha Bíblia diz, é o que a Bíblia desses irmãos declaram. Porque você pode chegar para mim e falar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, mas eu sei que ali está pedindo um nome. Você pode ter o 2º grau, você pode ter faculdade de teologia, mas eu tenho apenas a 4ª série, mas eu entendo de gramática escriturística, eu entendo de gramática bíblica, eu sei o que a Bíblia diz com ponto, vírgula. E você se sentou para ouvir um professor lhe dizer que o batismo bíblico é em títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Eu tenho 5 batismos na Bíblia realizados no nome de Jesus Cristo. Mas para você eu vou deixar apenas Atos 2,38. Vá lá e estude, leia a Bíblia. E eu não estou bravo. Eu fico apenas triste, porque a Bíblia é clara. A doutrina bíblica do batismo, ela se perdeu durante as eras da igreja, porque Paulo batizava assim, Pedro batizava assim. No livro As 7 Eras da Igreja, a revelação de Jesus Cristo, o irmão Brana relata de um batismo, diz assim, ó, se alguém tem quaisquer ideias falsas de que a história pode provar o batismo nas águas de alguma outra maneira, além de no nome do Senhor Jesus Cristo, eu aconselharia você a ler as histórias e descobrir por si mesmo. O que segue é um verdadeiro registro de um batismo, o qual ocorreu em Roma, no ano 100 depois de Cristo, e foi reproduzido na revista Time, de 5 de dezembro de 1955. O diácono levantou sua mão e Públio Décio entrou pela porta do batistério. De pé na piscina com água até a cintura estava Marcos Vasca, o madeireiro. Ele estava sorrindo enquanto Públio entrava na piscina, chegando até ao lado dele. Credes? Ele perguntou. Credo, respondeu Públio. Eu creio que minha salvação vem de Jesus, o Cristo, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Com ele eu morri, para que com ele eu possa ter vida eterna. Então ele sentiu braços fortes, sustentando, enquanto ele se deixava cair para trás dentro da piscina, e ouvia a voz de Marcos em seu ouvido: eu te batizo no nome do Senhor Jesus, enquanto a água fria se fechava sobre ele, até o ponto em que se perdeu a verdade, e não retornou até o século passado. No começo do século passado, nós tivemos outra vez uma pessoa que foi batizada no nome do Senhor Jesus Cristo, William Marion Branham. Os pregadores eram diferentes naquela época, eles conseguiam ser sinceros, transparentes. O irmão Branham chegou para o pregador batista e disse: eu quero ser batizado neste batismo da Bíblia.
E o ministro Batista batizou ele de acordo com Atos 2,38. Amém. E a partir dali, então esta doutrina do batismo foi restaurada outra vez ao povo. Mas também há falsos ungidos nisso. Há falsos ungidos dizendo que o batismo trinitariano salva. E há pouco tempo atrás, agora mês passado, o Papa deu uma declaração de que os pentecostais estão junto com eles, os luteranos estão juntos com eles, os wesleyans estão juntos com eles, através do batismo. Se vocês procurarem nas redes sociais, vocês verão que no mês passado o Papa deu essa declaração. Se você ainda está aí, eleito, saia do meio dela, saia daí e venha para a mensagem da hora, venha para a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, não fique aí, o Papa já deu a declaração dele, saia daí. Vamos continuar aqui então. O que faria um homem querer ser um falso mestre de uma coisa que é verdadeira? É ele ter uma unção genuína e ser falso. Quando você vê estas coisas, você sabe, nós estamos no tempo do fim. O irmão Rogério, 15 dias atrás, aqui esteve pregando, dizendo que Satanás está furioso. Ele sabe que tem pouco tempo, então ele fará tudo que tiver, todas as armas que ele tiver, ele vai querer usar contra mim e contra você. E todas as armas, da onde você menos espera, ele pode te atirar. Mas você já está preparado, você já está firme com a revelação da palavra. Amém. A revelação desta mensagem. Glória a Deus. Sabe, eu me lembrei de uma história agora. Certa vez eu estava na cidade de Parobé e nós estávamos em vários cultos ali naquela cidade. Uma vez eu peguei um livro de primeira série e, folheando o livro, eu encontrei uma história ali. E essa história de um fazendeiro saiu para caçar e encontrou um ovo de águia. E trouxe aquele ovo de águia para criar junto com as galinhas. E eu achei interessante a história. E ele trouxe aquele ovo, criou, aí aquele ovo chocou, e saiu uma águiazinha, um animalzinho totalmente estranho dentro de um galinheiro. E as galinhas e os pintainhos olhavam e achavam estranho aquele sujeito ali. Achavam, mas que sujeitinho, olha a penagem dele, ele é até feio. É diferente de nós aqui, um pintainho vai achar bonito um pintainho, não pode achar uma águia bonita, é diferente. E um dia, a águiazinha cresceu ali, e quando ela estava prestes já a começar a ciscar também, chegou um naturalista na fazenda desse fazendeiro. E o naturalista, ele conhece a natureza dos animais, das aves. Ele viu aquela cena e achou estranha, achou totalmente desconexa. O que aquela águia estava fazendo junto com aquelas galinhas? E o fazendeiro, não é uma águia, é uma galinha. O naturalista, mas como? Não pode. Você não pode mudar a natureza de uma espécie. Aquela natureza é dada a ela por Deus. Você não pode simplesmente, só porque ela foi criada com outros animais, querer mudar a natureza dela. Aquilo é uma coisa dada por Deus. E o naturalista, não, isso é improvável, a ciência não aceita isso. E o fazendeiro insistiu, não, é uma galinha. Eu trouxe para cá, eu coloquei ela no galinheiro e ela é uma galinha. E o naturalista ficou bravo
Disse, não, eu vou fazer um teste. E pegou aquela águia, colocou no braço dele e disse para ela, voa águia, voa. E a águia olhou para o lado, olhou para o outro, aí olhou as galinhas e desceu do braço do homem e ficou no chão. Então o naturalista, aí o fazendeiro veio com toda a força e escarneceu do naturalista. Viu? Eu te falei, você não vai voar mais, isso aí é uma galinha. O naturalista insistiu e disse, não é uma galinha. Não importa se ela está ali, ela não é isso. E pegou ela e subiu no celeiro, pegou ela e começou, olha, esse lugar aqui é teu, aqui você tem que estar aqui em cima. E a águiazinha, aí o narrador da história disse que a águiazinha olhou para os lados e viu as galinhas e foi lá de novo ciscar com as galinhas. Às vezes acontece com nós também. Às vezes nós temos nossos tropeços e às vezes também queremos ciscar com galinha. Você tem que lembrar o que você é, o que Deus deu para você. Você não está aqui porque tem um bom pregador aqui. Como eu disse, não importa sério, você não está aqui porque nós nos vestimos bem ou porque estamos num bom tempo, porque não temos nada disso. É porque aconteceu alguma coisa com nós num certo tempo da vida e reconhecemos quem nós somos, o porquê de nós estarmos aqui. Amém. Lembramos da nossa natureza divina. Graças a Deus. Aí, continuando a história, aquele naturalista, o fazendeiro, então vem com tudo. Que nessas horas é onde o diabo aproveita. Ele se aproveita dessas situações. Então vem e quer te colocar o mais para baixo possível. E às vezes até, como o Brando disse, que às vezes tentamos até botar umas penas de águia para as nossas crescerem, né? E aí tentamos colocar uma de águia aqui, e o irmão Brando disse que a gente não precisa disso. O irmão Brando disse, deixa as tuas crescerem. Deixa as tuas de águia crescerem. Não precisa pôr, deixa as tuas crescerem. E ele, então, pegou aquela águia, subiu no monte e disse, águia, este aqui é o teu lugar. Teu lugar não é lá. O teu lugar não é num galinheiro. O teu lugar não é ciscando. Você não precisa disso. Deus deu a você os céus para você poder voar nele, próximo do sol. Aí na história, o narrador diz que a águia abriu os olhos e lembrou quem ela era. Porque há uma retina, há um tipo de uma pelezinha que cobre o olho da águia. E quando o sol bateu sobre aquela pelezinha subiu e a águia viu o lugar em que ela estava e reconheceu que aquele era o seu lugar. E abriu as suas asas de 3 metros de envergadura, começou a voar e nunca mais foi vista. Amém. Glória a Deus. E eu penso que nós temos tropeços. Eu penso que você tem seus tropeços. Mas isso não é não é motivo para fazermos desistir desta caminhada. Não é motivo. Verdade. Talvez você, mas o irmãozinho não está mais com nós. O irmãozinho pode estar passando pelo deserto dele. Eu vou ter que passar pelo meu deserto, você vai ter que passar pelo seu deserto. Elias passou pelo dele, Eliseu teve, todos os homens da Bíblia, todos eles tiveram o seu deserto. Tiveram o seu momento de dificuldade, o revés da vida, a dificuldade no lar, a dificuldade familiar. William Branham teve dificuldade familiar, ele teve dificuldade no ministério, ele tinha um diácono que deu problema para ele. Estas coisas têm que acontecer. São coisas que estão ligadas à vida do cristão. São coisas ligadas a nós. Porque o que nós temos é superior ao que eles têm. É superior. Por isso que eu e você, muitas vezes temos
que reconhecer que eles não sabem o que eu sei. Por isso que muitas vezes eu ajo com as pessoas de uma maneira em que você tem que descer onde elas estão, mas você não tem que ficar ali onde elas estão. Verdade. Você pode descer até onde elas estão, porque Deus desceu até onde nós estamos. Deus desceu de sua glória, Deus desceu do seu trono e decidiu vir aqui e se vestir de um corpo humano para ter companheirismo com seus filhos. Depois desceu às partes mais baixas da terra para poder resgatar aqueles que estavam numa parte lá no inferno, e chegando lá resgatou o povo do Antigo Testamento. Ele conseguiu descer mais baixo ainda do lugar em que nós estamos, para poder resgatar, mas ele não ficou ali nas partes mais baixas, ele subiu aos céus. Eu creio que é isso que eu, como cristão, eu posso descer aonde a pessoa está, mas não vou ficar ali. Eu vou tentar fazer com que aquela pessoa suba aonde eu estou, para que ela possa enxergar as coisas que eu estou vendo. Glória a Deus. Eu estava comentando com os irmãos ontem à noite que eu conheço um presbítero da Assembleia de Deus, um amigo pessoal meu também. A gente cultivou uma amizade boa, e ele mora também na cidade de Alvorada. E esses dias nós conversando, ele disse para mim: irmão Alexandre, eu dou mensagens para ele, um livro, e ele vem falar para mim que está tirando curso de teologia, e ainda assim eu continuo conversando com ele, e ele sabe, ele conhece também o irmão Brana. Ele disse: meu irmão Alexandre, eu gosto de conversar com o irmão, porque o irmão, dos irmãos da mensagem que ele conhece, você é o único irmão que não me coloca no inferno. E eu pensei para mim: mas eu não quero te colocar no inferno, eu quero é te tirar do inferno. Eu não posso conversar com uma pessoa e ela pensar que eu estou colocando ela. Não quero, eu quero é te tirar dessa situação denominacional, desse ensinamento de cabras, de cabritos que a denominação ensina. Eu quero é que você possa ver o que eu estou vendo. Você possa ver que o único batismo bíblico é Atos 2,38. Se você não foi batizado nesse batismo, você deseja ser batizado, venha aqui, visite o Tabernáculo Brana, a Voz do Sinal, converse com o pastor João Bispo, converse com os irmãos, com os diáconos, e eu sei que eles vão ter um grande prazer em orientar você e receber este batismo e continuar nesta caminhada. E você tem que entender que este é o tempo em que há o ungido verdadeiro e há um falso ungido, ungido com a coisa genuína. Mateus 24 diz que eles seriam tão parecidos que, se possível fosse, enganaria até o eleito. Pentecostal pode enganar você? Não. Pentecostal não pode me enganar. Então, quem é que, se possível fosse, poderia enganar o eleito? É quem está ali por perto. Fala em William Brana, diz que crê no profeta, mas você vai ver, ele só quer cura divina. Você vai conversar com ele só quer movimento. Só quer pular, gritar, falar em língua estranha. Daí você fala: terceira puxada. Hã? Faz que nem a mula, né? A mula não sabe quem é o pai dele, né? Hã? Novo nome. Não sabe? Então você não sabe nem quem é o seu pai. Você diz para mim que o teu pai é William Brana, mas eu conversando com você, eu vejo que William Brana não é teu pai. Porque o meu pai pregou a terceira puxada, pregou um novo nome, pregou 7 trovões, e disse que haveria um arrebatamento, disse que Israel estava em sua pátria, disse que o Filho do Homem já havia se manifestado naquela nuvem em 1963, que
se formou no Monte Pôr do Sol. Cristo ali desceu. Na mensagem ao nascer do sol, 203, se não me engano, William Branham disse que Cristo são os selos. Se você não tem os selos na sua igreja, você não tem o Cristo que William Branham pregou. Porque William Branham disse que Cristo são os selos, e não selo fechado, não 6 selos, mas os 7 selos revelados. E ali dentro soaram 7 trovões. E dentro dos 7 trovões soaram um novo nome. Amém? Amém. Amado Pai Celestial, estamos felizes, Senhor. Estamos alegres, porque nós sabemos que este é um sinal do tempo do fim. Estamos próximos a sermos transformados num abrir e fechar de olhos, Senhor. Estamos prestes a ser modificados. Eu sei que esta minha roupa, ela está velha. O pecado a tornou uma roupa velha. Mas eu sei que há um terno novo para mim aí do outro lado. Eu sei que há um novo corpo me esperando, aonde não haverá mais tristeza, não haverá mais as angústias, as lutas cessarão, Senhor. E eu estarei me alegrando com os santos naquele lugar, Senhor. Enquanto a grande tribulação estará sobre estes que ficarão aqui na terra. Mas eu estarei me alegrando em um novo corpo. Porque eu já tenho uma nova Bíblia. Eu já tenho uma nova mensagem. Eu já tenho um novo corpo. E eu sei que eu já tenho uma nova cidade celestial me esperando. Onde não haverá ninguém mais me acusando, porque Satanás não estará mais ali. Eu estarei com os salvos no meu novo corpo, sem pecado, sem angústia, um corpo novo preparado para mim, para os meus irmãos. Eu sei, Senhor, que no Calvário, quando o Senhor desceu aqui e tomou a rude cruz, o Senhor perdoou todos os meus pecados. O Senhor pôde me dar então uma nova vida nesta terra, nesta dimensão. Me deu uma nova família, me deu novos irmãos, novas irmãs que creem como eu, e juntos formamos a família, um novo nome. E ali o Senhor garantiu também, derramando o seu sangue, o Senhor garantiu a cura do meu corpo, garantiu a cura da minha irmã, do meu irmão, dos nossos companheirinhos, das crianças, dos velhos. O Senhor garantiu a nossa cura. Obrigado, Pai. Eu só tenho que lhe agradecer pelas minhas lutas e as minhas provas, e os revés que me encontram, e as tempestades. Mas eu farei, nós faremos, como a águia, que quando a tempestade vem, ela atravessa a tempestade, até onde está o sol, para lhe aquecer, o sol da justiça. Obrigado, em nome de Jesus.